Fala aí, torcedor da Fiel, tudo bem com vocês? Neto fala da Renato dependência nos jogos do Timão. Eu concordo. O Corinthians precisa e muito do R8. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Renato Augusto. Corinthians sem Renato Augusto. Corinthians com Renato Augusto. 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 19 gols e 7 sofridos. Nossa, mãe, 3 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 2 derrotas e 1 gol marcado. É muita dependência de um jogador só, Veloso, e por que não consegue fazer uma situação diferente para o Renato Augusto quando ele não está jogando? Porque é uma incompetência isso. É muito, e é um problema que precisa ser resolvido. É muita incompetência. Precisa ser resolvido porque a gente sabe que o Renato não consegue jogar a temporada toda. Ele tem uma participação, eu acho que um pouquinho acima de 50% dos jogos, e você não consegue contar com um jogador que já tem 35 anos num calendário que joga quarta, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Então não dá para contar. E o Corinthians realmente, Veloso, os números mostram isso. Eu não sabia. Já na Libertadores, a Libertadores começa uma semana antes. Você vai precisar de quem para jogar na Libertadores? Renato. Do Renato Augusto. E aí você já tem brasileiro. E aí, irmão, você acha que ele vai aguentar tudo isso? E aí o Corinthians vai ficar dependente. Mano, não ficou do Sócrates, não ficou de mim, não ficou do Marcelinho, não ficou do Guerreiro. Não pode ser dependente tanto assim do Renato Augusto. E mesmo ele sendo Pelé. Porque ele é Pelé. E nós vimos que no Baitamix colocou o percentual. Nossa, mas 70 com ele. Você já tá criticando os caras, né? Não, só porque do Baitamix foi melhor, fala a verdade. É que eu lembrei. Não, mas a arte foi melhor. Não, fala se foi ou não. Não, é só dados que eu lembrei. Foi ou não? Não, foi ou não? É só uma informação que estava inserida lá. Inserida? Com o Renato, 70%. É quando pega aquelas maconhas, tudo, cocaína, vai e bota lá e fica inserida, aí pega fogo aquilo lá? 33% sem o Renato. É incinerar. Ah, pensei que era inserida isso aí. Não, 33%. O quê? Sem o... Você tá me confundindo todo. Com o Renato, o aproveitamento é de 70%. Verdade. Sem o Renato, 33%. É muito pouco. Souza, por que isso? Por que essa incompetência por parte dos jogadores e do Lázaro? Eu não vejo que assim, o total de tudo é culpa do Lázaro. O Lázaro estava comandando o time agora. Por quê? Não, é que ele está comandando o time agora, então não é culpa dele. Ele está chegando agora. Tem problema nenhum, irmão. Só um pouquinho. Olha só, e assim, quando você não tem um elenco, quando você faz o testemunho lá, qual é a congregação sua? Pura Fé. Pura Fé, aonde é a igreja? Rua Traipu, número 50. Rua Traipu, número 50. Número 50, aonde é? Qual bairro? Pacaembu. Pacaembu. Quais são os dias que tem lá? Quarta e domingo. Quarta e domingo. Posso ir um dia lá mesmo sendo Vou católico? Te levar. Claro que sim. Mas deixa eu lá eu falar? Com certeza. Tá bom. Manda um beijo pro pastor. Pastor Bruno. Beijão, pastor Bruno. E a pastora? Pastora Fernanda. Vanessa. Aí já quebrou eu. Fernanda? É, Fernanda. Mas tem o sobrenome? Qual o sobrenome? Não sei o sobrenome. Vamos inventar Silva. Vamos lá. Fernanda Silva. Então, Fernanda Silva. Quando você não tem um time e você tem um bando dentro de campo, né? Que não é o caso da torcida, né? Não entendi ainda o que você tá falando, velho. Calma, desculpa. Eu vou chegar lá. O Corinthians não tem o que o Palmeiras tem. O quê? Um time bem trabalhado dentro de campo, organizado dentro de campo. O Corinthians tem um time bom. Obrigado aí ao Brito aí, Vai falando, Souza. Mas vai colocando os Twitter, vai falando que eu vou falando em cima. Eu não consigo. Não é possível. Não consigo. Jura? Tá achando que é desculpa. Tá achando que é fácil falar assim, igual você com o cara falando no seu ouvido? Desculpa. Consigo não. Não, pensei que era brincadeira. Não, não consigo não. Então, o Corinthians não tem... Não tem. Eu não pensei que era brincadeira. Não, não tem isso que o Palmeiras tem, né? Um time bem trabalhado, dentro de campo, né? Um time que sabe o que faz. E quando você mas tem não é incompetência isso? É incompetência, mas de quem passou lá. Pelo amor de Deus. De quem passou lá. Então, vamos o Lázaro lá. vai ter tempo agora. Sabe qual a maior incompetência no jogo de Ituano? Juliano, Roger Guedes e o Yuri Alberto não conseguiram fazer gols contra o Ituano. Mas aí foi culpa de não estar o Renato? Meu querido Canhão, essa pergunta é pra você.
Olha, a dependência do Renato... Coloca o Twitter aí, você consegue falar. Ela se agrava... Vai, coloca o Twitter aí. Porque o Corinthians não tem elenco. O Corinthians precisa contratar Mas em jogador. casa, velho. Neto. Não, mas você entendeu? O resultado... Não, a pergunta que eu fiz foi o seguinte... Tá, esse jogo especificamente. Isso, eu só estou falando desse. Eu fiz essa pergunta para você específica. Então eu perguntei para você assim. Pô, tudo bem, não tem o Renato Augusto contra o Ituano, mas você tem Roger Guedes, você tem o Willian Alberto, você tem Juliano. Os caras não conseguiram fazer um gol. Mas tem um jogador para a posição do Renato? Então, botou o Juliano. Incomparável. Não foi, Veloso? Não dá para comparar. Mas então você tem que criticar Não dá pra ele, pô. comparar. Se ele não fez isso, ele ganha 500 pau por mês, cara. Quanto ele ganha, eu não 500 pau sei. por mês. Parabéns para ele. Agora, o Corinthians precisa montar um elenco à altura. Não pode ficar dependente do Renato Augusto, como nenhum clube precisa ficar dependendo de um jogador só. O Corinthians precisa ter peça de reposição à altura para honrar o seu tamanho, para brigar por título e para não cometer um mico desse que é sair do campeonato para o time que era rebaixado uma semana antes. Verdade. É um absurdo isso. É um vexame. Só que eu tenho uma coisa do meu pensamento, que vocês do Corinthians, jogadores, vocês não têm condições de reverter isso. Vocês têm condições.